Capítulo 4, Parte 2, Redefinindo perdição. Escravidão e vazio. Outra característica compartilhada por aqueles que têm um espírito típico de irmão mais velho é a submissão marcada por medo e falta de alegria. O filho mais velho se gaba de sua obediência ao pai, mas não consegue esconder sua motivação nem sua postura quando diz: "Todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor feito um escravo." É claro que há deveres que precisam ser cumpridos se quisermos ser fiéis a algum compromisso que assumimos. Muitas vezes não temos vontade de fazer o que precisa ser feito, mas não deixamos de fazê-lo por uma questão de integridade. Mas o irmão mais velho revela que sua obediência ao pai se resume ao cumprimento de deveres. Ele não tem alegria nem amor, e tampouco se sente recompensado pelo simples fato de ter feito o que era do agrado do pai. Da mesma forma, os irmãos mais velhos se submetem com todo rigor às normas éticas, às responsabilidades da família, da comunidade e aos deveres cívicos. Mas tudo isso não passa de um trabalho árduo e monótono, típico de um escravo que trabalha sem alegria. A palavra escravo tem fortes associações com a ideia de ser forçado ou obrigado a fazer alguma coisa, mas não tem conotações de atração ou boa vontade. Um escravo trabalha movido pelo medo. No fundo, irmãos mais velhos levam uma vida regrada, movidos pelo medo, não por amor ou alegria. Um amigo que fez um curso de MBA bastante respeitável me disse certa vez como era a disciplina de ética nos negócios. O professor recomendava honestidade nas práticas empresariais por duas razões. Primeira, se você mentir ou trapacear, poderá ser descoberto, e isso não seria bom para os negócios. Segunda, se os funcionários souberem que estão trabalhando em uma empresa que preza a honestidade, isso elevará o nível de motivação profissional e os fará sentir que são superiores aos concorrentes. De fato, essas motivações não são ruins, mas esses argumentos incitam apenas elementos relacionados ao medo, ou seja, medo de ter prejuízo, e elementos relacionados ao orgulho, ou seja, eles podem se sentir superiores aos demais. O conselho do professor era esse: fale a verdade, pois isso poderá lhe trazer vantagens. No entanto, o que aconteceria se você se encontrasse em uma situação em que a verdade certamente significaria pagar um alto preço? O que aconteceria se uma mentira específica representasse uma enorme vantagem para você? Em situações como essa, sua motivação para ser honesto haveria de evaporar. Alguns dos maiores escândalos empresariais da última década envolveram membros de igreja, devotos e notáveis. A obediência típica do irmão mais velho leva a uma obediência servil e relutante à letra da lei. Uma coisa é ser honesto e não mentir para o nosso próprio bem, mas outra coisa é fazer isso por amor a Deus, por amor à verdade e pelas pessoas que nos cercam. Alguém movido por amor e não por medo, não somente obedecerá à lei, mas terá prazer em procurar novos meios de administrar os negócios com transparência e com integridade. A honestidade motivada pelo medo não tem condições de eliminar a causa básica do mal do mundo, o profundo egoísmo do coração humano. Esse tipo de moralidade movida pelo medo apenas fortalece esse egoísmo, uma vez que, no final das contas, os irmãos mais velhos preocupam-se em viver segundo os princípios da moral única e exclusivamente para benefício próprio. Eles podem ser gentis para com o próximo e ajudar os pobres, mas, no fundo, fazem isso para que, dentro do viés religioso da espiritualidade de irmãos mais velhos, Deus os abençoe, ou para que, dentro do viés secular dessa mesma espiritualidade, possam se considerar virtuosos e generosos. Isso pode ser exemplificado com a seguinte história. Era uma vez um agricultor que colheu uma cenoura gigante que havia cultivado. Então ele a levou para o rei e disse: "Meu senhor, essa é a maior cenoura que já cultivei e a maior que jamais existirá. Gostaria de presenteá-lo com ela como demonstração de meu amor e meu respeito pelo rei." O rei então ficou comovido e viu sinceridade no coração do homem. Por isso,
Quando ele se virou para ir embora, o rei lhe disse: Espere! Não há dúvida de que você cuida muito bem da terra. Eu tenho um terreno bem ao lado do seu. Quero presenteá-lo com esse terreno para que você possa cultivá-lo. O agricultor ficou impressionado e encantado, então voltou para casa muito feliz. Mas na corte do rei havia um nobre que ouviu toda a conversa. Ele disse: Nossa, se ele ganhou tudo isso por uma cenoura, o que eu receberia se desse ao rei alguma coisa mais valiosa? No dia seguinte, o nobre compareceu diante do rei levando um lindo cavalo preto. Ele se curvou diante do rei e disse: Meu senhor, eu crio cavalos, e este é o melhor cavalo que já criei, o melhor de todos os tempos. Gostaria de presenteá-lo com ele como demonstração de meu amor e de meu respeito pelo senhor. Mas o rei percebeu o que ia no coração do homem, e então agradeceu, pegou o cavalo e mandou o homem se retirar. O nobre ficou perplexo. O rei então lhe disse: Deixe-me explicar. Aquele agricultor me deu a cenoura em consideração a mim, mas você me deu o cavalo em consideração a si mesmo. Os irmãos mais velhos podem até fazer o bem às pessoas, mas não porque tenham prazer no que fazem, nem por amor aos outros ou para agradar a Deus. A grande verdade é que não estão alimentando nem investindo os pobres, mas estão alimentando e investindo a si mesmos. A essência do egoísmo no coração não apenas continua intacta, mas também é alimentada por um moralismo baseado no medo. Tudo isso vem à tona das maneiras mais impressionantes. Por que você acha que muitas igrejas estão infestadas de brigas e fofocas? Ou por que tantas pessoas que levam uma vida aparentemente pura, de repente caem no pecado mais escandaloso? Por baixo de um aparente altruísmo se encontra um egoísmo enorme. Deveres morais e religiosos são grande peso, muitas vezes um peso esmagador. O indivíduo reprime e nega frustrações emocionais e enfados internos. Irmãos mais velhos vivem debaixo de uma grande pressão para parecerem felizes e satisfeitos até para si mesmos. É por isso que às vezes irmãos mais velhos, que levam uma vida profundamente pautada pela moral, acabam jogando tudo para o alto. E para espanto de todos que o conhecem, livram-se das algemas de suas obrigações e passam a viver como irmãos mais novos. A última característica de um espírito de irmão mais velho é a falta de certeza quanto ao amor do pai. O filho mais velho disse: O Senhor nunca me deu um banquete. Não há dança nem banquete no relacionamento do irmão mais velho com o pai. Enquanto você estiver tentando conquistar sua salvação controlando Deus com sua bondade, você jamais terá certeza de que ele o considera bom. Simplesmente não é possível ter certeza de que Deus o ama e se agrada de você. Como essa falta de certeza se manifesta? Já mencionamos um dos sinais. Todas as vezes que algo dá errado em sua vida ou quando sua oração não é respondida, você fica se perguntando se está vivendo corretamente nesta ou naquela área. Outro sinal está na crítica recebida pelos outros. Elas não apenas o deixam triste, mas o deixam arrasado. Isso se explica pelo fato de que sua percepção do amor de Deus é abstrata, não tem força suficiente, de modo que você precisa da aprovação dos outros para reafirmar seu senso de valor. Você também sentirá uma culpa para a qual parece não haver solução. Quando faz algo errado, sua consciência o atormenta por muito tempo, mesmo depois que você se arrependa. Você não tem certeza de que seu arrependimento foi suficiente e por isso fica se torturando por causa daquilo que fez. Mas talvez o sintoma mais nítido dessa falta de certeza é uma vida de oração árida. Irmãos mais velhos podem ser disciplinados no que diz respeito à oração, mas suas conversas com Deus estão destituídas de fascínio, maravilhamento, intimidade ou prazer. Pense em 3 pessoas diferentes. Uma colega de trabalho de quem você não gosta, um amigo cuja companhia gosta de estar, e outra pessoa por quem esteja apaixonado e que também esteja apaixonada por você. Suas conversas com a colega de trabalho serão objetivas. Você não está interessado em conversinhas informais. Diante do seu amigo, talvez você abra o coração e fale de alguns problemas que está enfrentando.
Mas com a pessoa que você ama, sua tendência será falar daquilo que você acha bonito nela. Esses 3 tipos de conversa equivalem às formas de oração que costumamos chamar formalmente de petição, confissão e adoração. Quanto mais profundo for o relacionamento de amor, mais a conversa será pessoal e dirigida a afirmações e louvores. Irmãos mais velhos podem ser disciplinados e reservar períodos regulares dedicados à oração, mas o ato de orar será quase totalmente um discurso voltado para necessidades e pedidos, não para um louvor espontâneo e marcado por alegria. Aliás, muitos irmãos mais velhos, apesar de toda a religiosidade, não têm uma vida pessoal de oração, a menos que as coisas não estejam indo bem. Nesse caso, eles poderão se concentrar bastante em suas orações até que tudo melhore. Essa atitude revela que o principal objetivo da oração é controlar o ambiente em que vivem, ao invés de se aprofundar em um relacionamento íntimo com um Deus que os ama. Quem precisa saber disso? Por que é tão importante saber que Jesus mostrou o estado de perdição do irmão mais velho como tão errado e destruidor quanto a perdição do irmão mais novo? Os irmãos mais velhos deste mundo precisam com urgência olhar para si mesmos por esse espelho. Jesus tinha os fariseus como alvo principal dessa parábola, para lhes mostrar quem eles eram e exortá-los a mudar. Como já dissemos, o irmão mais novo tinha consciência de que estava alienado ao Pai, mas o irmão mais velho não. É por isso que o estado de perdição do irmão mais velho é tão perigoso. Irmãos mais velhos não buscam a Deus para implorar que Ele os cure desse estado. Eles não veem nada de errado neles, e isso pode ser fatal. Se você sabe que está doente, é possível que procure um médico, encontre a cura. Se você não tem consciência da sua doença, não irá no médico. Simplesmente caminhará em direção à morte. Os irmãos mais novos deste mundo também precisam ver essa realidade com urgência. Quando observamos a postura do irmão mais velho na história, começamos a entender uma das razões que levaram o irmão mais novo a querer ir embora. Hoje há muita gente que desistiu de professar qualquer tipo de fé porque vê claramente que a maior parte das religiões está cheia de irmãos mais velhos. Essas pessoas chegaram à conclusão de que a religião é uma das grandes fontes de aflição e conflito neste mundo. E sabe mais o que? Jesus deixa claro com essa parábola que elas estão certas. A raiva e a superioridade dos irmãos mais velhos, frutos de insegurança, medo e vazio interior, podem criar uma enorme corporação de pessoas movidas por culpa e medo, gente espiritualmente cega, o que constitui uma das grandes causas de injustiças sociais, violência e guerras. Indivíduos que viraram as costas para a religião costumam acreditar que não há diferença no cristianismo. Eles já frequentaram igrejas infestadas de irmãos mais velhos. Eles dizem: o cristianismo é só mais uma religião. Mas Jesus diz: não, isso não é verdade. Todo mundo sabe que o evangelho cristão exige que nos afastemos da licenciosidade característica dos irmãos mais novos, mas poucos têm consciência de que ele também condena os irmãos mais velhos moralistas. As cidades grandes estão repletas de irmãos mais novos que se afastaram de igrejas em regiões dominadas por irmãos mais velhos. No final da década de 1980, fui morar na cidade de Nova York com o objetivo de começar uma igreja. Eu achava que encontraria muita gente secularizada, sem conhecimento algum do cristianismo. E de fato encontrei. Mas para minha surpresa, havia também muita gente criada em igrejas e em famílias cristãs que tinham vindo para Nova York para ficar o mais longe possível desses ambientes. Depois de mais ou menos um ano de ministério, tínhamos 200 ou 300 pessoas participando dos cultos. Naquela época me perguntaram: quem frequenta a sua igreja? Depois de refletir um pouco, respondi que cerca de 1/3 dos frequentadores era formado por não convertidos, 1/3 por convertidos e 1/3 por convertidos em recuperação, irmãos mais novos. Conheci tantos irmãos mais novos que haviam sido agredidos e ofendidos por irmãos mais velhos
que nem eles nem eu tínhamos certeza de que ainda criam no Evangelho. Os exemplos mais comuns dessa realidade eram muitos jovens, adultos, que vinham de regiões mais conservadoras dos Estados Unidos para estudar em alguma universidade de Nova York. Ali, eles encontravam um tipo de pessoa sobre a qual haviam sido alertados durante anos, gente com opiniões liberais em assuntos como sexo, política e cultura. Apesar da imagem que faziam dessas pessoas, elas acabavam se revelando boas, razoáveis e receptivas. Quando esses universitários começaram a mudar suas opiniões, perceberam que, em suas cidades de origem, principalmente nas igrejas, muita gente estava reagindo com hostilidade e intolerância. Não demorou para que eles rejeitassem seus conceitos mais antigos juntamente com sua fé. Os irmãos mais velhos os haviam transformado em irmãos mais novos. Percebemos, porém, que os irmãos mais novos estavam desejosos de vir à nossa igreja porque perceberam que fazíamos uma clara distinção entre evangelho e moralismo religioso. Distinção que lhes dava a oportunidade de conhecer o cristianismo sob uma nova perspectiva. É normal que irmãos mais novos pensem que a espiritualidade dos irmãos mais velhos e o cristianismo são a mesma coisa. Mas Jesus nos diz que não. Em sua parábola, Jesus desconstrói a religiosidade que constitui um dos principais problemas deste mundo. Ele nos diz, por favor, considerem a possibilidade de que o evangelho, o verdadeiro cristianismo, seja algo bem diferente da religião. Para muita gente, isso é motivo de esperança, de que há um caminho para conhecer a Deus que não conduz às patologias do moralismo e da religiosidade. Há um terceiro grupo de pessoas que precisam entender o estado de perdição dos irmãos mais velhos. Existe uma grande diferença entre um irmão mais velho e um cristão verdadeiro, alguém que crê no Evangelho e vive. Mas há também muitos cristãos autênticos que assumem ares de irmãos mais velhos. Se você se converte a Cristo depois de ter sido um irmão mais novo, sempre existe o perigo de uma recaída parcial aos pecados ou vícios típicos dos irmãos mais novos. Mas se você era um irmão mais velho e se converteu, será muito mais fácil voltar a assumir uma postura de irmão mais velho e cair em um estado de letargia espiritual. Se você não entendeu o Evangelho em toda a sua plenitude e profundidade, voltará a se sentir superior, ansioso, inseguro, retomará atitudes de condenação, não terá alegria, somente raiva. Irmãos mais velhos costumam sentir uma raiva oculta diante das circunstâncias da vida, alimentando rancores durante muito tempo, um olhar com superioridade para pessoas de outras raças, religiões e com outros hábitos. Ter uma experiência da vida como algo destituído de alegria, uma rotina esmagadora, ter pouca intimidade e alegria na vida de oração e abrigar uma profunda insegurança que os leva a sentir uma enorme dificuldade com críticas e atos de rejeição, embora sejam implacáveis e inflexíveis quando condenam as outras pessoas. Que retrato horrível! Mas é óbvio que o caminho da rebelião do irmão mais novo não é uma alternativa melhor. Muita gente que abraça a filosofia da realização individual e do autoconhecimento não destrói a própria vida como o irmão mais novo da parábola. A maioria das pessoas religiosas que pensa que Deus a salvará por causa do seu esforço para viver uma vida pautada pela moral não é tão cruel nem sente tanta raiva quanto o irmão mais velho da história. Será que Jesus não está exagerando? A resposta é não. Ele está explicando que a maioria das pessoas não chega a esses extremos, mas cada forma de viver a vida traz suas próprias sementes de destruição, algo que dirige seus adeptos aos destinos espirituais que ele tão bem descreve. A parábola de Jesus leva o ouvinte atento a uma espécie de crise. Ele retrata com realismo os dois caminhos espirituais do mundo, as formas básicas que cada caminho oferece para sermos felizes, nos relacionar com Deus e lidar com os problemas. No entanto, Jesus expõe os dois caminhos como grandes equívocos, verdadeiros becos sem saída. É claro que ele deseja que sigamos por um caminho radicalmente distinto. Mas que caminho é esse? Onde o encontramos? Encontraremos a resposta quando percebermos que, em sua parábola,
Jesus deixou alguém de fora e fez isso de propósito. Ele quer que procuremos esse alguém e, encontrando-o, encontraremos também nosso caminho de volta para casa.